Céfalo? Cefas. Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira no Bar Dallas Comida e Arte ou em outros bares de Natal e Parnamirim, uma entrevista, na verdade um bate-papo descontraído, mas com muito conteúdo, com alguém que faz literatura, cinema, música, empreendedorismo e medicina. E também literatura, como é o caso do nosso entrevistado de hoje, Dr. Maciel Matias, a quem eu saúdo. Dr. Maciel, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Obrigado, Cefas. É um prazer enorme participar desse evento. O convite do meu amigo Geraldo, que é uma figura fantástica, não só como médico profissional que ele é de alto padrão, mas um homem de política também. E a política faz parte da vida, de política e de literatura, exatamente, que ele também é escritor. Perfeito. Então é um mix de muita coisa boa. Exatamente. Por falar em Dr. Geraldo Ferreira, agradecer ao Simmed aqui por ter intermediado. Nós estamos com transmissão ao vivo pelo Instagram, Dr. Geraldo Ferreira, é isso mesmo? Ou é o Instagram Simmed? Isso. Parabéns e grande abraço para quem está nos acompanhando pelo Instagram, Dr. Geraldo Ferreira, e aos nossos amigos que estão acompanhando no perfil Cefas Carvalho no Facebook. Grande abraço. Vou fazer aqueles dois lembretes. Primeiro, o programa é 100% interativo. Nós estamos, como você pode ver, num bar em funcionamento. Muita gente bacana aqui. Quem estiver perto do centro, vem aqui para o Bar Dallas, toma uma sopa, uma cerveja, janta e ainda faz bate-papo aqui. Bate-papo depois que acabar o programa, né? E faz perguntas para o Dr. Maciel. E quem está acompanhando pelo Facebook Cefas Carvalho, pode fazer perguntas aqui para o Dr. Maciel, mas não consulta, viu? Consulta no consultório. Fazer perguntas jornalísticas mesmo. Dr. Maciel, vamos começar, tem um monte de perguntas para o senhor. A primeira pergunta, para manter a velha tradição do programa, é sobre como foi a sua infância. Como é que o senhor começou tudo? Porque, assim, nem toda criança quer ser médico e toda criança tem uma infância diferente. O senhor é de Parelhas, pelo que eu lembro. Como é que foi sua infância em Parelhas? Como é que começou tudo, Dr. Maciel? Na verdade, eu vim para aqui, para Natal, meus pais vieram, eu tinha 6 anos de idade. Eu completei 6 anos, 4 dias depois que nós chegamos. Sim. Veio com eu e um irmão meu, mais novo, Moab. Então, praticamente, minha infância foi aqui. Foi aqui em Natal. Em Parelhas, eu me lembro muito pouco daquela época. Antes de vir, voltei várias vezes, vou frequentemente, relativamente. Temos uma reunião quase de 2 em 2 anos de toda a família. O ano passado nós fizemos lá, foi um negócio fantástico, a família Matias. Que maravilha. Quase 200 pessoas, foi muito bonito. Mas minha infância também aqui foi normal, de uma família humilde, meu pai comerciante, um verdadeiro bodegueiro, minha mãe uma dona de casa, e eu fui me envolvendo, estudando. Em qual bairro a família morava? Morávamos sempre ali no Baldo. Vocês moravam no Baldo? Morávamos ali, naquela esquina. O Baldo é entre o centro e o Alecrim, exatamente, né? E aquela esquina muito conhecida porque ali, antigamente, a Avenida Rio Branco era mão e contramão. Isso, exatamente. E não tinha um viaduto, só tinha aquela praça Mermóis ali. E os ônibus, ao vir do Alecrim, eles, ao acelerar para subir, às vezes sobrava e batia na casa do meu pai. Nossa. E com frequência, pelo menos, tivemos 2 grandes acidentes lá, dos quais ele era comerciante, perdeu tudo que tinha, teve que recomeçar do zero. O segundo, além, ele bateu na casa, nós morávamos vizinho, e eu estava com meus irmãos estudando na sala, também foi atingido por aí, escapamos daquele negócio. Que isso, doutor Maciel? É tanto que você veja aqui aquela praça, depois de certo tempo ela ficou alta, era baixinha. Foi por essa razão? Essa foi a razão. E também ocorreram vários acidentes graves. Se lembra, não sei se você se lembra de um bloco de carnaval. Que foi uma coisa horrível. Aquilo afetou a cidade toda. A cidade toda. Então, aquela região, mas é uma região muito central. E subindo ali a ladeira da Rio Branco, você estava no grande centro da cidade, que era uma maravilha. Não sei se você é daqui de Natal e conviveu nessa época. Eu passei, minha vida, meus pais eram nômades, meu pai é potiguar, minha mãe do Rio de Janeiro, então, mas eu passei a infância em Natal, eu frequentava ainda lojas brasileiras, americanas. Sim. Como é que foi essa infância tão perto do centro? O senhor e seu irmão iam para o centro andando? Ali foi minha infância, jogava futebol? Sim, era pelada. Lanchar no centro, como é que era? Verdadeira pelada. Aquela região era, como disse, o centro da cidade, porque ali... O Rio do Baldo, não sei se você conhece, tem um rio ali. Sim, E ali naquele rio, a meninada ficava ali dentro tomando banho naquele rio.
pegando aqueles peixes, aquelas... Opa, chegou o nosso amigo Geraldo ao vivo. Chegou o presidente do CIMED, doutor Geraldo Ferreira, está convocado aqui. Maravilha, amigo. Muito obrigado. Doutor Geraldo, fazer aquela apresentação breve para quem está nos acompanhando pelo seu Instagram. Beleza. Já tá, Gabriel? Bem, estamos aqui com o doutor Maciel, uma das maiores sumidades médicas de Natal, intelectual, mastologista de primeira linha, profissional médico admirado, uma história de administrador na liga. E tudo isso você vai ficar sabendo através aqui da entrevista com o César. É um prazer, amigo, recebê-lo aqui. Obrigado, amigo. Boa entrevista. Obrigado, doutor Geraldo. Ele está falando da infância dele no baldo, jogando futebol e nadando no rio. Obrigado. Chaguinha também aqui do sindicato. Vamos continuar. Aí o senhor nadava no rio. Infância tradicional, só, né? Aquilo ali, aquele rio, a gente pegava mussu ali naquele rio. E ali o rio passava por dentro da Força e Luz, que hoje é a Coserne. Ia sair no rio Potengi. E isso fazia com que aquele bairro tivesse um glamour diferente. Sim. E subindo a Rio Branco, era de famílias abastadas. Classe alta da cidade morava ali, várias famílias. Sim. Os casarões grandes, famílias com uma característica não só de status financeiro, mas uma histórica muito grande na nossa região, no Rio Grande do Norte, políticos, empresário morava ali. E lá chegando, a gente ficava no centro da cidade. E no centro da cidade tinha os grandes cinemas. O Rex, não sei se chegou a conhecer, o Nordeste. Todas aquelas galerias que você falou ali, a loja, que é a loja brasileira. Loja brasileira. Que era americana, mas na época chamava-se 44 Centro. Ali tinha as grandes lojas as famílias árabes tinham ali. A livraria universitária era o foco da juventude que tinha. Era um negócio fantástico. E tinha um detalhe interessante. Toda ela era ocupada por pé de ficus. Era extremamente arborizada. Por que acabou? Acabou porque apareceu o lacerdinha, um insetozinho. Não sei se você viu falar nele. Nossa. Esse lacerdinha era um inseto tão violento, pequenininho, mas ele caía no olho e queimava o indivíduo, ficava quase cego com aquilo ali. Nossa. Aí parece que foi um prefeito da época, mandou tirar todos os pés de fico e a cidade ficou assim, sem vegetação. Solução radical, né? Aí foi bem radical. Meu Mas foi uma Deus. infância agradável. Que bacana. Doutor Maciel, e pelo que o senhor está falando da configuração da sua família, seu pai comerciante, dono de bodega, sua mãe, não indicava que o senhor fosse ser médico. Não. Como é que surgiu a medicina? Quando é que, ficando adolescente, o senhor pensou, vou fazer medicina e ser médico? Olha, segundo o meu irmão, que é 4 anos mais novo do que eu, assisti uma primeira cirurgia minha que foi numa boneca de uma irmã minha. Segundo ele conta essa história. Ela tinha uma boneca, Sim. naquela época as bonecas não tinha esse detalhe todo, tinha a cabeça da boneca e tinha um olho. O olho que abria e fechava de acordo com você levantava e deitava a boneca. Esse olho caiu dentro do crânio da boneca. Sim. E aí ela começou a chorar, aquele negócio trouxe a boneca para mim. E eu peguei essa boneca, peguei uma faca de cozinha, abri o crânio da boneca, identifiquei o olho, botei no lugar, colou de novo e ficou jóia. Pronto. Foi a primeira cirurgia. A primeira cirurgia. Pra ver que foi daí. Aí o senhor pensou, não é fácil fazer isso. E aí, quando eu comecei a estudar, estudei no ginásio São Luís, meu primário, na época existia exame de admissão. Sim. Naquela época meu pai estava em situação financeira boa e me colocou, eu e meu irmão, no Marista. Sim. Mas no terceiro ano de colégio foi uma calamidade, o acidente se falou e ele praticamente faliu. E nós tivemos que sair para colégio público. E eu fui para o Ateneu, na 4ª série ginasial, aquilo era um sucesso na TV. O Ateneu era uma referência. Era uma naquela referência época. grande. Mas existe um detalhe interessante. No Marista, a gente tinha que rezar o texto, a parte do texto, várias vezes, né? Ao chegar um professor, seja ele qual for, a gente ficava de pé para recebê-lo. E isso era uma característica que vinha normalmente. Eu saí do Marista e fui para o Ateneu. Isso em 1974, no ano da Revolução. 74. Ao chegar, eu fui ocupar a última sala que fica na ponta, ali a ponta da confeitaria Ateneu. Você entrando no Ateneu à esquerda. Aquela foi a minha primeira sala. O que me chamou a atenção,
todas as paredes riscadas, desenhadas, com todo tipo de arquiteturas, níveis morais e imorais, poderia ter. Até onde a mão alcançava, tinha. E aí, quando eu vi aquelas carteiras todas desarrumadas, eu acostumado no negócio tudo certinho, rezando né, na fila para dormir, para entrar, começar a aula, sentei na primeira carteira e fiquei esperando a professora de uma disciplina, não sei se você pegou ela, chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Eu lembro. Você veja, a turma já estava chegando lá. E aí a professora eu tinha nessa época, devia ter uns 14 anos, 13 para 14 anos de idade, e chegou a professora que devia ter no máximo uns 20 anos por aí. Naquela época, mini saia estava começando. Aí quando a professora entrou na sala, eu imediatamente fiquei em pé. Levantou. A galera que está atrás, Matinha, filha da puta, da Matinha, isso aí caiu de pau em cima de mim. Aí, meu amigo, foi um problema seríssimo para eu negociar esse tipo de coisa. Mas essa professora, bem avançada, a primeira coisa que ela foi sentar no birô. Sentar no birô, falar sobre a Organização Social e Política do Brasil. A meninada, quando viu a professora sentada no birô e cruzou a perna e viu um pouquinho do joelho para cima, ficou em êxtase. Aí não teve mais aula nenhuma, tudo parou no todo. Né? Parece aqueles filmes de Fellini. Exatamente, então essas coisas que chamavam muita atenção. Né? E a época da Revolução, o Ateneu foi uma coisa muito foco, porque existia uma política estudantil muito forte naquela época. Né? Tinha grandes líderes, Pegado, que era um líder, e muitos outros ficavam lá. E a gente passou por alguns problemas de fechar a escola, fechar a rua, tudo aquilo foi complicado. Nossa. E aí continuou quando eu entrei na faculdade e no meu primeiro ano, logo no primeiro ano de faculdade, na verdade do trote, existia trote naquela época, não sei se a turma aí ainda pegou trote, e Geraldo, não sei se Geraldo pegou trote, porque foi abolida, a turma da guarda suspendeu tudo. E nossa turma de medicina foi outro trote, a gente vinha todo caracterizado. Quando chegamos na João Pessoa, cruzando para Rio Branco, a polícia estava lá botando todo mundo para correr. Nossa. Então, esse foi também fatos marcantes. E depois veio aquela política universitária, eu não era muito envolvido, mas fazia parte do contexto. Mas tivemos grandes líderes políticos na época que fizeram diferença na cultura e na política do Estado. Bacana, vamos falar mais sobre isso. Mas, doutor Marcel, continua a curiosidade de como o senhor entrou em medicina. Que sim, até então, indo para Ateneu, nada ainda indica, tirando a cirurgia na boneca de sua irmã. Mas lá você lembrou um detalhe interessante. Naquela época, quando você terminava o ginásio, começava o científico, na época você tinha que escolher para onde você queria. A área da saúde, a área de engenharia, a área técnica ou a área do direito, entendeu? De acordo com essa opção, você já fazia o curso científico, os 3 anos já definido para ir, e eu fiz a opção pela área de saúde. Aí já me via orientando nisso aí. E aí foi normal, evoluiu, não tem problema. E sua família, quando você comunicou que ia fazer medicina, ficou orgulhosa? Não, estranhou porque eu tinha realmente um primo que era médico, mas a gente tinha uma aproximação com ele, mas não foi uma figura marcante nessa decisão. Mas foi um grande profissional, Dr. Nilton Azevedo, é o meu primo pelo lado do pai, fez uma prática professor universitário, uma grande figura no nosso estado na área médica. Perfeito. Doutor Marcel, e como foi fazer o curso? Uma pergunta que eu também sempre faço. Quais são os professores que o senhor se lembra? Os colegas de turma que até hoje são seus amigos e que viraram médicos de referência? Como é que foi essa experiência? Olha, eu fiz o ano passado 51 anos de médico, meio século. Nem eu acredito, só quando me olho no espelho. Porque aí vejo que estou velho. Mas como eu pinto o cabelo, disfarça um pouquinho. Né? Não como Chavinha, mas de qualquer forma a gente tem esse critério. Sim. Mas isso aí faz com que a gente tenha uma vivência de coisas, não só na faculdade, que foram 6 anos, muito intensos, e eu precisei trabalhar o período todo para poder me sustentar. E nesse período eu fazia o curso e ensinava. Sim. Naquela época surgiu uma coisa no governo do estado que faltava professores
das áreas técnicas, que ensinasse biologia, física, matemática mais apurada, essa coisa. E o governo daquela época, não me lembro exatamente quem era, resolveu abrir um concurso para estudantes universitários, do curso universitário que quisessem ensinar. Muitos se inscreveram e nós fizemos um curso intensivo de pedagogia, foi inclusive em Recife, intensivo. E aí ficamos, e eu fiquei os 6 anos ensinando. E como é que ocorria isso? Eu ensinava no Ateneu à noite. Fazia faculdade e ensinava à noite. E naquela época, o curso, esses 3 anos da área pessoal que ia para a saúde, o primeiro ano era biologia geral, o segundo ano era botânica e o terceiro era zoologia. Tu veja só isso aí. Não sei se o Geraldo vê, se lembra, você não frequentou esse detalhe. Mas zoologia, você veja o que é o cara passar um ano todinho estudando zoologia, o que é que você ia agregar tanto de valor nisso aí. E o segundo ano só botânica, só vegetais. E zoologia, quando eu fui ensinar, à noite, que era a única área que era misto, que era de manhã masculino, à tarde feminino e à noite era misto. A turma que trabalhava ia estudar. E eu dar aula de zoologia à noite com a turma saindo do trabalho cansado. Tudo em latim. Era tudo em latim, classificações, famílias, classes, espécies. Meu amigo, olha, chegava na sexta-feira, eu tinha que inventar de tudo para minimizar a aula, para terminar a sua, para a turma cair na balada, vir aqui pro bar do Lula. Não é? Então, e aí eu ia também junto nessa jogada, ao ponto de uma ocasião, o diretor chegou, um inspetor, chegou para mim e disse: professor, o diretor quer falar com o senhor. Aí eu fui lá e disse: mas se é verdade que você está saindo com a turma na sexta-feira para ir para a balada? Eu disse: não, eu vou para a balada, a turma não sei se vai, às vezes eu me encontro com eles já, desde que estava tudo programado já. Mas aí não podia entregar o bagaço. Tinha que manter o elan, né? Então uma coisa que me deu grande coisa, experiência de vida, foi conviver com gente. Que bacana. Porque eu ensinei no Ateneu os 6 anos, teve uma época que o Colégio Churchill abriu, e foi a mesma coisa, eu peguei umas aulas lá. E em final de 74, 70 e 72, eu terminei o meu curso em 73. Final de 71 para 72, a Escola Técnica abriu uma vaga para programa de saúde e biologia, que era uma matéria que eles iam introduzir. Sim. Meu amigo, olha a quantidade enorme de gente para essa vaga. Porque naquela época a Escola Técnica, que era o IF hoje, era Escola Técnica na época. Pagava igual a universidade. E o fato é que eu, por acaso, passei. Maravilha. Meu amigo, quando eu recebi o primeiro salário, passava 7 meses sem receber do governo aqui, estadual. Quando foi lá, federal, o primeiro mês, dinheiro que eu nunca vi na vida. Cheguei para minha mãe e disse: estou rico. Aí, com tanto dinheiro, eu disse: vou comprar um carro. Aí um dia eu cheguei com um carro, um Fusquinha 66 em casa, minha mãe quase ficou louca. Como você vai pagar esse carro lá? Era tudo contado, né? E mamãe, comprei, dividido em 10 vezes. E aí eu vou pagando. Se não puder, eu devolvo o carro. E aí peguei, agora criei o hábito de comprar tudo fiado a vida toda. Mas, assim é a vida. É assim. E tem pergunta e comentário aqui, antes da próxima pergunta. Odete Oliveira. Beleza, doutor Maciel? Roteiro emocional e histórico. Valeu, Odete. Adélia Costa, presidente da SPVA, que está aqui, já foi entrevistada, uma pergunta: como e quando se deu o encontro dele com a literatura, escrita de crônicas, e como se dá o processo criativo? Adélia, deixa eu pedir uma permissão para você, deixa eu falar de medicina um pouquinho e a gente vai para a literatura. Vai lá, tá guardado aqui, vamos falar, tem livro aqui. Beleza. Eu tô lembrado aqui. Doutor Maciel, medicina. Todo médico conta histórias engraçadas ou interessantes, ou mesmo emocionantes de residência, que é um período. Sua residência foi no Mato Grosso, não, foi no isso? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. É. Como é que foi a residência? Como é que foi, de repente, quem morava no Baldo tá no Rio de Janeiro? Como é que foi isso? Uma outra experiência fantástica, porque a única vez que eu tinha ido no Rio de Janeiro foi numa excursão da turma. Sim. Eu acho que a gente estava no 4º ano, finalizando, alugamos um ônibus e fomos fazer uma viagem de Natal até o Rio. Toda a turma lá. Ocorreu de tudo, de briga, de paz, de amor, de tudo tem direito. Ao ponto de chegarmos ao ponto de sermos presos. Vocês foram presos chegando no Rio? A turma toda. Porque o motorista subiu o Corcovado de ônibus.
que não podia subir. Meu amigo, que você não tem nem ideia como foi isso. Era Deus. descendo e o cara vem aqui, porque um precipício ali. Senhor, é perigoso, calculo naquela época. Quando chegamos em cima, que era só para carro pequeno, o ônibus não podia subir. Foi preso, todo mundo está preso, o motorista também, meu amigo, foi um rolo para resolver isso. Nossa. Mas quando eu terminei, eu fiz o meu curso na Faculdade de Medicina aqui em Natal e tinha uma característica, quando você chegava no 5º ano médico, você teria a opção de fazer o semestre numa matéria só e o 6º ano, que era o internato, você ou fazia todo numa disciplina só ou dividia em 2 vezes. Sim. Aí o que aconteceu comigo? Eu fui o meu 5º ano na maternidade Januário Cico, pagando ginecologia e obstetrícia. E optei por fazer o 6º ano todo lá. Então fiquei 1 ano e meio focado só nisso aí, ao ponto de me dar uma habilidade muito grande cirúrgica, porque tinham poucos residentes. Então a gente estudante tinha, quem era mais afoito, o professor deixava, a gente seguia, ele acompanhava. E eu fui fazer a minha residência no Rio de Janeiro, porque eu escolhi essa área. Também foi por acaso. Sim. Eu estava num plantão com um amigo lá também, e a gente vendo uma série de residências e tal, aí eu vi lá Instituto Nacional do Câncer. E tinha uma área que era a área de cirurgia pélvica, que é cirurgia baixa, e cirurgia de mama. E eu disse, esse é um caminho aqui no mercado, só tinha naquela ocasião o Dr. Ivo Barreto, que tinha acabado de chegar, que já esteve aqui inclusive com vocês, você se lembra dele, né? E o Barreto, sim, também, sim. Fantástico. Ótima entrevista. E aí eu disse, vou nessa aí. E fui com esse meu amigo fazer residência. E passei 3 anos lá, fiquei um pouco mais, porque na minha ocasião, a minha esposa da época, eu digo da época, eu estou na 4ª história, não conta ninguém. Não, fica aqui. Fica aqui mesmo. Segredo. E aí, na época, ela fazia um curso lá e teve que passar mais 8 meses lá, terminando o curso, e eu fiquei lá. E o que é que me facilitou? Porque eu saí com mão muito boa para operar para isso aí. Meu amigo, então dei plantão naquela Baixada Fluminense. Não era tanto violento quanto hoje. Mas história tem. E eu tenho uma que é fantástica. Que eu quero saber. Vamos lá. Vamos. História na Baixada Fluminense deve ser boa. Nova Iguaçu, especificamente. Sim. Naquela época, isso era mais ou menos 1975, por aí. E aí, um amigo meu disse, olha, eu quero um plantão, porque a gente não tinha tempo. Só pegava plantão, era a saída para fazer grana, né? E aí, disse, vai ser em Nova Iguaçu. Você me dá o endereço, é assim, você pega o ônibus lá na Tiradentes e vai lá, tal. E assim eu fiz. Cheguei lá, era uma maternidade, era uma casa, uma residência, e uma placa. Maternidade Santa não sei o quê. Convênio com o INAMPS naquela época. Não tinha o INAMPS? Eu lembro, INAMPS. Pronto. Era maternidade. Quando eu cheguei, vi na casa, tinha uma sala de entrada, uma sala maior, onde tinha um refeitório, e lá estava o médico de plantão que eu ia substituir, com mais uma enfermeira. Ele me acolheu, ele, eu sou fulano de tal, me apresentei e tal. Aí ele disse, olha colega, aqui está tudo tranquilo, o plantão anterior ontem foi ótimo, tem uma parturiente, que é a mulher gestante, que fez o parto, evoluiu bem, eu inclusive vou dar alta, tem uma outra que estou acompanhando, mas chegou uma primigesta há pouco tempo, é aquela mulher que tem o primeiro filho, chama-se primigesta. Tá. Isso é uma primeira vez, o negócio não é mais devagar, você tem que ver com certos cuidados como vai evoluir a coisa. Aí tá tudo tranquilo. Agora, olha, o apartamento do médico é lá em cima do primeiro andar, tá tudo tranquilo, a revólver tá em cima do armário. O quê? O revólver fica lá em cima do armário, o revólver. Porque aqui o negócio, às vezes, meu colega, o problema é a gente ter essa segurança. Aonde eu vim me meter. Que isso? Em suma, o cara foi embora e eu fiquei sozinho. Aí pensando, né? O revólver tá em cima do armário. Aí quem eu olhei a equipe? A equipe era essa senhora enfermeira, que era uma baixinha, um pouco gordinha assim, muito simpática, uma pessoa que era da Copa e um sujeito que era o Bedel, ele fazia tudo, era porteiro, era enfermeiro, era ajudante, fazia tudo. Ou seja, eram 3 pessoas, 4 comigo para fazer o negócio. Aí eu subi lá, primeira coisa que eu fiz, botar a mão em cima do armário. Quando toquei lá, quando eu tirei, estava um 3/8, carregado de bala, eu muito cuidado com ele disparado, botei lá quietinho. E assim a coisa evoluiu. Mas
ocorreram vários problemas, mas foram resolvidos. Mas um deles me chamou muita atenção. E para Geraldo, eu vou contar isso aí, porque teve um anestesista no circuito. É? Que era o seguinte, a tal primigesta, a paciente jovem, que estava grávida pela primeira vez, ela não evoluiu. Você examinava e o colo, passagem do útero não dilatava e você tinha que dar uma situação que a criança não ia ficar ali. A saída foi, vai ter que operar. Quando eu disse à enfermeira, olha, nós vamos ter que fazer uma cesárea. Só que eu, até o momento, não tinha prestado atenção aonde é que era centro cirúrgico. Não via. Só tinha em salas, umas 2 enfermarias, eu não tinha levado em consideração. Nunca pensei nem que fazia cirurgia ali. Aí eu disse, e aí, onde é que a gente faz? Ele disse, do outro lado da rua. Eu, como assim? Do outro lado da rua. A maternidade tem outra lá, o centro cirúrgico fica lá. Aí atravessa a rua com a paciente? Sim, escuta ainda, até agora eu só mobilizando o ambiente. Aí eu disse, vamos lá olhar. Aí que cheguei lá, era uma casa realmente, uma ladeirinha, tinha uma sala grande, sala de cirurgia arrumada, tinha tudo necessário. Aí eu disse, e aí, como é? Disse, não tem problema não, doutor. Aqui a gente liga para o anestesista, ele vem e a gente já leva o paciente para lá. Aí eu disse, quem vai me ajudar? Aí disse, é ele. Quem? O porteiro, jardim, todo mundo. Meu Deus do céu. E eu fico no apoio, ela. E eu fico no apoio. E o anestesista, então tá, vamos fazer o quê? Vamos lá. Aí bota o paciente, aí eu acompanhando, bota na maca, chega na porta, olha para um lado, para o outro, não vem cá, leva para lá. Sobe, bota a mulher na sala. Que isso? Prepara tudo, eu me escovei, entrei no campo, daqui a pouco chega um anestesista com a maletinha na mão, todo apressado, diz, e aí, tudo bem? O que é? Eu disse aí, primigesta, ele disse, tá tranquilo, vamos lá, vamos fazer uma hack. Sentou a mulher, fez uma hack, rápido. Enquanto eu ainda estava calçando luva, o homem já estava com ela anestesiada. Aí eu disse, e aí? Eu disse, não, olha, acelera aí que eu tenho um outro para furar ali na frente. Olha a expressão. Eu tenho outro para furar ali na frente. Eu disse, meu amigo, você não vai dar assistência à criança não, que eu não sei ainda, ela não está em sofrimento, mas não vai dar. Eu estou aqui, ele está ali, ela está ocupada, então você vai ter que ficar aí. Eu disse, não, você vai, acelera. Aí eu, já quando a criança saiu e tal, chorou, ele tá bom. Eu disse, não, você tem que aspirar a criança, não pode liberar assim não. Ela vai ter que liberar. Não, eu chamei a gordinha, passa a chave na porta e joga fora. Desse jeito. Ela imediatamente fechou, guardou lá. Sai agora. Disse, aspira a criança, veja a criança aí. Você só vai sair depois que a criança estiver tranquila. Aí eu disse, vai. Aí ele lá aspirou e tal. Realmente ele liberou e eu terminei a cesárea. Já pensou se aquele útero não tivesse retraído, que bronca ia ser? Nossa. Meu amigo, aí terminou a cirurgia, um molhado de suor, só o bagaço. Atenção, né? Porra, chegou, o senhor vai jantar? Não, quero dormir. E assim muita história, né? Muita história, foi de madrugada. Foi quanto tempo? Não, eu, pelo menos, só desse plantão. É? No outro dia, que foi interessante, no outro dia, Geraldo, veja só como é interessante, chegou para me substituir. Aí o sujeito, um médico jovem, assim, magrinho e tal, também meio acelerado. Aí ele veio, quando ele veio todo de branco, quando eu olhei pro sapato dele, cheio de sangue. Picado de sangue, sabe? Aí eu disse, e aí, meu amigo? Tá vindo o plantão pesado, né? Eu disse a ele, rapaz, mas é tranquilo. Por quê? Você vai ficar o sapato todo sujo de sangue, meu amigo. Você nem limpou o sapato para sair. Eu disse, não, é porque é assim mesmo. Que isso? Aí eles, vamos tomar café. Eu disse, vamos tomar um café. Ele disse a mesma coisa, olha, tá assim, tá, o revólver tá ali. Não, aqui eu já sei, já tá tranquilo, já era conhecido lá. Aí eu disse, meu amigo, aí eu contei a ela que tinha sido meu primeiro plantão ali e tal, o estresse tinha passado. Eu disse, e você, rapaz, já está nessa luta há quanto tempo? Eu disse, não, faz uns 2 anos aí, 1 ano e meio mais ou menos que eu estou nessa luta. Eu disse, mas você tem quanto tempo de formado? Eu disse, que formado? Eu terminei o 4º ano agora. Que isso? Tu já pensou? Meu Deus. Eu disse, meu amigo, e como é que você faz isso? Não, eu tenho um parente que é obstetra, eu venho acompanhando ele antes de ser médico e não sei mais do que, minha faculdade é tão lá, eu vou, de 10 em 10 dias eu vou lá. Pronto. Deus. Que tal? Como dizem na internet. Se naquela época era assim, calcule hoje. Mas as coisas devem estar tipo suco de Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Meu Deus. Tem uma pergunta aqui de Nádia Maria. Por que mastologia?
Boa pergunta. Eu quero, se você me permitir, falar dessa primeira Odete que me falou, antes de falar sobre o leite. Maria Odete, por acaso, é minha prima querida. Que bacana! Valeu, ela é uma Odete. pessoa fantástica, professora universitária, gosta de escrever também, ler. Então é sempre um prazer, Odete, ter você aqui nesse papo. Que bacana! Bem-vinda aqui, Odete. E aí, mastologia? Por que mastologia? Pergunta da Nádia. Na verdade, mastologia naquela época era uma especialidade que ainda estava se identificando. Ela não estava nem no rol das especialidades ainda. Quem fazia mastologia era o ginecologista. E aí, naquela ocasião, eu tinha feito umas pesquisas de atividades e comecei a me identificar que existia espaço para isso. Nessa área, a gente tinha acabado de chegar aí, que era um oncologista que fazia o geral também, fazia mama também, mastologia, mas voltado especificamente, fui uma das opções que eu achei interessante. E naquela época, o tratamento do câncer de mama era extremamente agressivo. Era aquelas cirurgias enormes, você passava 7 horas operando, não tinha os instrumentos ainda que a gente tem hoje, que são cirurgias que a gente nem faz mais hoje. Porque a coisa modificou, o perfil modificou. A tecnologia, a tecnologia e a mudança do tratamento. Sim. Que o tratamento inicialmente do câncer era 100% cirúrgico. Era como a tuberculose quando começou. Sim. A tuberculose quando surgiu, o senhor tirava o pulmão. Depois viu que não era o pulmão, era uma bactéria que precisava de um remédio, descontar um remédio. Câncer vai ser por aí. Sim. Já tem muitos tumores que são tratados com medicações. A cirurgia é cada vez menor. Então, e as vacinas vão chegar, isso vai ser outro contexto. Que bacana. Mas a mastologia é uma coisa também que é uma característica que identifica a mulher, não é? A mama para a mulher é mais importante para ela se identificando como mulher do que o próprio útero. Sim. Você veja que um indivíduo, quando ele quer fazer uma mudança, uma opção sexual, a primeira coisa que ele quer é colocar uma prótese na mama, não é? Verdade. O homem, porque é a característica. Você olha para a pessoa, vê que aquela pessoa é uma mulher. Mexe com identidade, com autoestima. Você vê, a mulher quando perde a mama, ela fica arrasada. Muitas vezes até o marido, o companheiro não quer nem saber. Então isso me chamou a atenção, eu entrei nessa área, na época eu ainda fiz muitas plásticas, próteses também, depois eu fiquei mais na área oncológica, porque essa área plástica, estética, é uma coisa hoje muito complicada, porque, primeiro, a paciente vê uma fotografia ou vê uma pessoa e hoje tem um computador. Eu quero que minhas mãos fiquem assim. Não vai ficar. Não vai ficar. Pode ficar até melhor. Mas você não pode garantir, como médico, que vai ficar daquele jeito. E hoje, a gente sabe que o corpo nosso é feito de duas bandas. Embriologicamente, nós somos duas bandas que se juntam. Então, um lado nosso é diferente do outro. Uma mão é maior, um pé é maior, uma orelha é maior, uma mama é maior. Entendeu? Existe essa diferença. Sim. Ora, se por natureza isso é a diferença, calcule um pecador como nós fazer futebol. Tem sempre uma pequena diferença, não é? E às vezes ela quer assim, quer assado, e não combina com quem está acompanhando, então é complicado. E eu, para complicação, baixo os meus pacientezinhos com câncer que eu acompanho. Tá. Ótima resposta. A gente vai voltar a esse assunto, doutor Maciel. E a mesma Nádia vai fazer uma pergunta aqui muito boa. O senhor já presenciou um grande milagre durante a prática? Se sim, conte. Todo médico tem uma história, né, sobre um milagre. Não, milagre tem muitos, porque existe um detalhe. Isso médico novo não acredita nessas coisas, não. E a gente mesmo, quando é mais novo, nem às vezes acredita. Você precisa viver, levar porrada, apanhar, para poder acreditar que existe uma energia. Você pode chamar do que for, mas existe uma força que está além da que você manipula. Sim. Entendeu? Essa força pode ser um milagre. Sim, pode ser uma interação energética que ocorre. Sim. Energia, Deus, pensamento. Você acredita em olhado? Mal olhado? Sim. Não, cerebralmente, racionalmente não acredito. Mas quem sou eu para dizer que não existe? Mas né? se uma pessoa disser que aquela pessoa está botando uma olhada em você fica junto dela ou perto? Aí não dá vontade de chegar perto, não. Vai embora. Porque isso é o fato. Nós somos energia, nós transmitimos energia. Negativa ou positiva. Energia você transmite. Você é aquelas rezadeirazinhas que fica rezando com um raminho. Quem daqui, de uma pessoa mais jovem ou mais velha, já não tem uma história que quando uma mãe já fez tudo que teve para
cuidar de uma tosse de um menino, uma criança, e não conseguiu com remédio nenhum. Aí a vizinha diz, vai lá na rezadeira. Chama a rezadeira. Pergunta se ela não vai. Ela vai imediatamente. E a criança para, às vezes. Então, você já teve um caso, por exemplo, de estar sozinho no local e de uma hora para outra a sensação que vem chegando alguém. Sim. Já aconteceu com Já vocês? aconteceu. Aí chega uma pessoa. Já aconteceu. Porque a energia chega antes do físico. Então isso aí a gente tem que acreditar. Sim. Eu sempre conto uma das histórias, que eu acho que muita gente já escutou essa minha história, que é o seguinte. Quando eu faço uma cirurgia grande, por exemplo, e vou visitar o paciente e a paciente, que a maioria das minhas são mulheres, vou visitar no outro dia. Um câncer de mama, por exemplo. Sim. Se eu chego para visitá-la, ela está lá no apartamento, tudo escuro, aquelas 3 ou 4 pessoas estão acompanhando com aquela cara de 7º dia, sabe? Tudo prostrada. A paciente ainda está com aquela roupa de ontem, cabelo todo assanhado. Aí isso vai dar um pós-operatório complicado, meu amigo. Vai dar um trabalho grande. Aí o outro cenário. Luz, a porta aberta, tudo aberto, pessoal lá conversando, contando besteira lá. Uma paciente já está sentada, banho tomado, roupa nova vestida, sentada na cadeira com soro na veia, mas com os beijos tudo vermelho. Pós-operatório, beleza. Complicação quase zero. Por quê? Porque é atividade, é o proativo. Você quer melhorar. Como é que você vai, fulano? Mais ou menos. Por que o menos? Porque você não pensa só no mais. Então, se você pensa negativamente, vai para baixo. Vai para baixo. Vai para baixo, isso não tem a menor dúvida. Então essa força é fundamental e tem que ser acelerada. Bom, eu tenho uma pergunta mais ou menos sobre isso, mas sobre a pergunta da Nádia, especificamente um milagre, o senhor já presenciou de alguém que estava mais para lá do que para cá, ou alguém que o senhor considerou já perdido e de repente... Não, tem muitos fatos. Alguma coisa que ele emocionou? Não, emocionou, eu já choro por natureza. Se quiser chorar aqui, tá só a gente. Fique à vontade. Com certeza. Tá só a gente aqui no bar. Antigamente eu tentava disfarçar, hoje eu deixo correr. Entendeu? Boa. Então não tem problema nenhum. Mas um detalhe interessante, eu vou contar um outro só para ver a relação. Um dia eu estava chegando, já faz tempo isso, entrando para o centro cirúrgico, encontro um colega médico novo, desse pouco tempo chegado, um excelente cirurgião. Ele ia saindo e com o olhar dele estava um olhar de tristeza. Eu disse, fulano, o que é que houve com você? Saindo de cirurgia, eu disse, rapaz, perdi um paciente ontem aqui, estou arrasado, fiz uma cirurgia fantástica, tudo bem, o resultado era para ser ótimo, o cara afundou, morreu. Eu disse, rapaz, isso faz parte do dia, foi aquela história besta para tentar curar. Eu disse, você está para onde? Eu vou ali no velório. Vai para onde? Não, eu fiquei muito amigo da família, eu vou para o velório. Você não vai não. Você não vai de jeito nenhum. Mas por quê? Meu amigo, veja a seguinte cena que eu vou mostrar para você. O defunto está lá, cheio de gente ali acompanhando. Aí chega você, sozinho andando. Quem é aquele? Não é da família, não é ninguém. Quem é? É o doutor. O doutor, o defunto. Então, meu amigo, não é hora de você ir para aí. Você tem que acolher a família, tem que estar junto, você depois pode ficar junto. Mas esse fluxo, a gente não pode estar pronto, até porque a família tem o seu momento. E voltando a falar em milagre, olha, tem casos que você está certo que a coisa vai evoluir e daqui a pouco desaparece. Vou contar um milagre contado por uma paciente minha. Sim. Isso faz pouco tempo. Eu tenho uma paciente que eu operei de câncer de mama e ela teve uma recidiva e tratou com, hoje, novas drogas fantásticas que estão aí surgindo, que conseguem regredir uns tumores que a gente pensava que não tinha chance. E o dela regrediu muito. E eu fui conversando sobre isso, ela disse, doutor Maciel, eu vou lhe contar um fato que aconteceu comigo. Não sei se o senhor acredita. Eu disse, não, pode contar que eu acredito quase tudo. Aí ela disse, isso aconteceu com meu pai. Ele estava com um problema grave, estava na UTI e eu ia visitá-lo frequentemente. E o médico, todas as vezes que eu ia lá, ele dizia, ele está piorando. E ele hoje desceu para hemodiálise, e piorando. E eu ia todo dia e ficava orando, ficava rezando, orando, sozinho. Às vezes, quando eu olhava para o lado, não tinha ninguém, eu postava as mãos. Postava as mãos assim, cobri ele, ficava rezando. E fiz isso ele ficou acho 3 meses internado na UTI. Nossa. Isso aí, eu cheguei um dia, o médico falou para mim, dona fulana,
Seu pai foi para hemodiálise ontem e o pessoal disse que não precisava, tinha melhorado. Nossa. Daqui a pouco ele entubado, todo entubado. No outro dia ou 3 dias depois, ele chegou e disse, olha, seu pai está melhorando, o exame melhorando, ele fechou, ele está respirando só, vou tirar o tubo. Quando tirou o tubo, resumindo a história, o pai saiu desse quadro, foi para casa, viveu mais 12 anos, não teve nada. E aí? E aí? Milagre. É. Agora, a quem você vai botar esse milagre depende da sua religião. Isso. Não é? A fé dela, a energia não, que ela passou. A fé existe. É. Agora a religião é que é o problema. Para contextualizar isso. Sim. Porque eu que sou cristão, eu vou botar que é o meu Deus Cristo. Sim. Se você é muçulmano, é budista, vai levar o seu Deus. Sim. Não interessa, porque o Deus é um. O pessoal briga por outros valores. Mas você tem que acreditar um, não é? Olha, eu nunca vi até hoje um agnóstico, ou aliás, um ateu mesmo, porque o agnóstico ainda é meio mais ou menos, né? Então o paciente chegou para mim, você acredita em Deus? Acredito, mas não pergunta a mim o que é que eu não sei responder. Mas um ateu mesmo, na hora do negócio pegar. Eu tenho um caso com um amigo meu, que desses ateus, aquele que pisa em cima e mostra o negócio, pegou um negócio pesado, morreu inclusive disso. Uma ocasião lá, eu visitando, perguntei para ele, ele estava naquele momento difícil, eu disse, rapaz, tu não quer bater um papo com uma pessoa de estranha, não? Ou um psicólogo, ou um padre, ou um pastor. E a família dele, a mãe dele era muito católica. Eu disse, rapaz, eu queria conversar com o padre. Aí eu falei com a família, arranjaram um padre, foi lá, eu nem conhecia. Aí bati um papo, depois eu conversei com ele, e aí, como é que foi? Rapaz, foi bom, eu fiquei descansado, tranquilo, relaxei mais. Acomodou-se, e aí ele acompanhou a morte dele. Ele mesmo, chegou a hora, ele foi embora. Então, tudo é válido. Tudo é válido. Tudo é válido. Então, Marcelo, deixa eu perguntar, não é fugindo do assunto, um pouquinho dentro desse assunto. Um assunto que eu gosto muito, que eu tenho uma curiosidade, é o efeito placebo. A gente tem aquelas pesquisas americanas, as pesquisas europeias, que a pessoa come uma pílula de farinha devidamente orientada, ela fica boa. Como é que funciona para a medicina o placebo e qual a sua opinião sobre isso? Dá para realmente para a pessoa se curar ou apresentar alguma melhora com algo, com a sugestão mental? Acabando de começar. Então, mas mais aprofundadamente. Não, eu não tenho esse dado estatístico para dizer. Mas que funciona, funciona. O senhor já passou por isso? Já, de receitar Não, receitar água não. de coco? Não, receitar não. Mas já passei aí. Você faz um trabalho duplo cego, acompanhando, tem muitos casos às vezes. Quando você vai levantar os dados, quando vai compatibilizar os dados, você vê que um dado que não tinha nada a ver, houve uma melhora. Então você tem que avaliar o que foi da droga e o que não foi. Isso é típico. É aquela mesma história. Existe mesmo, né? Isso é um fato, o placebo. Saia perto de gente negativa. Eu não fique... Não. É importantíssimo que você, o cara chegando lá, você vai visitar um amigo que está doente, não vá com cara de enterro, bicho. Ótimo conselho. Não vá com cara de enterro. Você vai chegar lá sorrindo, acompanhado lá, não adianta. Isso vai ter que reverter o quadro. Perfeito. Doutor Marcelo, vamos voltar para a linha temporal, né, doutor Geraldo? O doutor Geraldo gosta. A linha temporal para manter aqui. O senhor, depois da residência, voltou para cá. Sim. Aí a gente vai chegar, o senhor fez doutorado em Milão. Não fiz doutorado, eu fiz um curso lá. Um curso em Milão. A gente vai chegar na Itália. Mas como é que foi a volta para Natal, depois dessa experiência no Rio, da 38, em cima do armário, Olha, como é que foi? Depois do Rio foi outro risco grande. Ah. Porque eu vim de uma área extremamente técnica, uma área muito bem preparado qualificadamente. Quando cheguei aqui, que de emprego? A minha geração era uma geração que terminava, praticamente ela já estava trabalhando. Sim. E depois de quase 4 anos fora, quando eu cheguei aqui, os colegas meus de tudo já estavam organizados com suas casas, seus trabalhos, seus negócios, e eu nada. Cheguei no Hospital do Câncer, doutor Aloysio, que era o diretor, que me acolheu muito bem, chegou para mim e disse, Maciel, eu preciso, mas não tenho como lhe pagar. Se você quiser ficar aqui, você fica. E eu vou ficar por aqui. 2, 3 meses depois, foi o meu primeiro emprego, que foi lá. Ele me contratou. Cheguei na maternidade Januário Cico, que é onde eu passei muito tempo, conhecia todo mundo lá. Obrigado. Aí chegou o pastel. E o professor Leide Moraes, grande figura, que eu tenho muita
atenção, ele disse, Maciel, o ambulatório de mastologia, Dr. Ivo Barreto, já faz aqui 2 vezes por semana. Se você quiser ficar, você faz todos o restante das semanas, pode entrar em cirurgia, agora não tenho como lhe pagar. Você pode ficar aqui. E eu fiquei. Agora eu tenho um negócio, você tem que ficar dando horário normal. Ele cumpriu o horário. Geraldo eu conheceu e vivenciou aí. Você chegava às 7h30, saía às 11h30. O máximo era pesado ali. Não tinha negócio de fazer de conta, não. Sim. E eu fiquei lá 1 ano e 2 meses, quando abri o concurso na universidade. E eu me inscrevi, passei no concurso, aí eu fiquei 35 anos lá. Nossa, E aí terminei lá a minha carreira universitária lá. maravilha. E como é que entrou a Itália? Como é que foi A Itália o curso em seguinte, Milão? Uma coisa que, quando eu estava ainda, depois dos congressos, participando, o câncer de mama, que era tratado eminentemente por cirurgia, a quimioterapia estava quase iniciando aquela toxicidade enorme, e o câncer de mama se retirava a mama, todos os músculos que tinha aqui no tórax e a axila também. A mulher ficava com a pele cobrindo as costelas. Você vê como é que era o negócio. E aí a coisa foi evoluindo e 2 grupos surgiram ao mesmo tempo, nos anos 70, em fazer uma cirurgia retirando só o quadrante, uma parte onde tinha o tumor e uma área livre em torno dele, sem precisar tirar toda a mama. Tá. E um desses, que foi o que mais apresentou resultado, foi Umberto Veronese, na Itália, que coordenava o Instituto de Tumores de Milão. Ainda existe, isso é uma grande referência no mundo todo. E ele veio para um evento no Brasil e no Congresso Brasileiro de Mastologia, que nós tivemos aqui em Natal, ele também veio. E isso houve uma convivência, uma relação próxima, e eu fui até lá, fiquei só um período curto, 20 dias, conheci a estrutura, conheci os protocolos, essa coisa toda, mas foi uma grande experiência lá pra gente, e agreguei muito valor ao que a gente já tinha aqui. Muito, muito bom. Atualmente, nesse exato momento, 2025, como é que o senhor avalia o tratamento do câncer de mama? Como é que a tecnologia, como o senhor acabou de começar a falar, diminuiu a agressividade? Como é que está hoje a situação do tratamento do câncer de mama? E o diagnóstico também? Olha, o diagnóstico, o problema básico é o seguinte: se câncer doesse ou sangrasse, todo mundo chegava cedo. Câncer no início nem sangra nem dói. Então quando chega já está avançado. Então a chance é chegar cedo. A chance de cura existe. Já existe muito. Muitos pacientes hoje estão curados, porque tem novas drogas, os processos de radioterapia e quimioterapia, imunoterapia, são cada vez maiores. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma irmã que morreu de um câncer de mama há 15 anos. Ela tinha um tumorzinho pequeno, dos mais agressivos. Essa menina morreu em 2 anos e 7 meses com metástase até na alma. E fez tudo que era possível e a doença tomou conta do corpo. Hoje existe uma droga, se ela tivesse na época, não tinha evoluído para isso. Nossa. Porque existe uma droga hoje específica para isso. Por causa de 15 anos só de diferença. Pois é, mas hoje cada dia está correndo mais. O que é que também está ocorrendo? Está ocorrendo que a gente via que os tumores mais avançados só ocorriam em mulheres idosas. Então o câncer de mama era mais a partir dos 50 anos. Hoje dá em meninas de 30 anos de idade. Por que isso? Porque os tumores ficaram mais agressivos. Provavelmente muita coisa mudou no sistema de defesa do próprio organismo e a doença se multiplica rapidamente. É tanto que hoje você tem que, se existe uma história, tem que saber a história hereditária daquela família, tem que fazer drogas específicas, mas avançamos muito. Perfeito. Já tem pergunta aqui. Deixa eu ler aqui. Você vai me permitir eu anunciar a presença de meu grande amigo, Dr. Manuel Marques. Você acabou de chegar ali. O Manuelzinho chegou aí, sempre presente com o Conversa Botequim. Sempre fiz, tem uma figura fantástica. Uma autarquia. Não, isso é uma história. Isso sou louco para entrevistar o Manuelzinho. Não, se você entrevistá-lo, meu amigo, pode botar 10 horas aqui. Porque olha aí, Manuelzinho. Aí tem história médica e história de vida. Nossa muito senhora. Boa. Vamos sim, valeu, um abraço, Manuel. Eu quero muito entrevistar Manuelzinho e Chaguinha. Não, os dois fogem. Chaguinha já está... Chaguinha tem histórias grandes também. Enfim, Melquiades Medeiros. Boa noite, doutor Maciel.
profissional altamente competente e cheio de humanidade. Valeu, Melquiades, sempre presente aqui. Adriana Couto, uma pergunta. Como é dar a notícia para alguém que descobre o câncer quando ele ou ela é uma pessoa negativa? Olha, eu nesses anos todos ainda não encontrei uma forma exata, específica, única para dar essa notícia. Porque antes de qualquer coisa você tem que conhecer o seu paciente. Você tem que saber a forma que vai dizer a ele. Não é fácil chegar para uma pessoa e dizer, você está com câncer. Você está com câncer. Não é fácil. Só para você ter uma ideia, quando eu ainda dava aula, eu criei um exercício com uma meninada que dizia o seguinte: eu dava um envelope fechado, um papel escrito dentro, câncer, só isso. Entregava para ele e dizia, eu sou a paciente. Você vai abrir esse envelope e vai me dar a notícia. E a outra eu botava benigno, entendeu? Sim. Então eu disse para você me dar a notícia. Aí quando ele abria e ficava, olhava para eu com aquela cara de tristeza, cara de medo, entendeu? Aí o sujeito ficava gaguejando sem saber o que dizia. Quando ele dizia, doutor, pelo amor de Deus, eu tô com câncer, ele ficava totalmente sem ação. Porque não é fácil. Não é fácil. Tem uma história interessante a respeito disso, que eu sempre digo o seguinte: você tem que primeiro ver o perfil do seu paciente. Sim. Eu já tive casos que às vezes vai o casal lá, geralmente frequentemente vai o casal, o esposo, a mulher. Eu já tive casos que eu estou falando sobre o resultado, a paciente segura e o marido desmaia. Aqui na sala, na cadeira do lado. Nossa Senhora. Então não é fácil. Eu sempre procuro dizer que você vai preparando devagar e vai, de acordo com o que você já sabe hoje, quando você vê um resultado, antes da biópsia, você já sabe como é. Então você já vai sinalizando alguma coisa, entendeu? Para um preparo. E tem uma história engraçada, não sei se já lhe contaram essa aí. O português que tinha um gato que cuidava de um caso aqui no Brasil. Não, conheço não. Ele morava no Brasil e tinha um gato. Precisou ir a Portugal e chamou o amigo, ô Manuel, você vai ficar cuidando do meu gato enquanto eu for viajar. Naquela época não existe telefone celular, não era nisso. Nada. Aí disse, qualquer coisa que ocorrer com o gato, você me dá a notícia. Pois o gato morreu nesse período. Aí ele passou um telegrama, Joaquim, seu gato morreu. Quase que ele morre também do infarto, não sabia a notícia. Foi aquele caos. Quando chegou, pegou o Manuel, deu um supapo nele. Como é que você dá uma notícia dessa? Quase que eu tenho um infarto lá com essa notícia. E como é que você diz? Não, rapaz, você tinha que dizer devagar, tal, vai dizendo por um, para dar imediatamente isso aí. O tempo passa, o Manuel precisa de viajar e chegou para Joaquim, eu vou viajar para Portugal e vou deixar minha mãe aqui. E aí você tem que lembrar, antes disso, contar a história do gato, como é que você acha que eu devia passar o telegrama, antes de dizer o gato morreu? Você dizia, o primeiro telegrama, mano, Joaquim, o gato subiu no telhado. O segundo, o gato pulou do telhado. O terceiro, o gato morreu. Aí eu ia devagarzinho assimilando. Volta a história da mãe. Viaja e então o Manuel fica aqui e a mãe morre. Passa um telegrama para ele. Joaquim, sua mãe subiu no telhado. O pobre. Então você vai conversando devagar, vai conhecendo a fragilidade da sua paciente. É caso a caso, né? É caso a caso. Não tem uma regra. Nossa Senhora. Estamos aqui no Conversa do Botequim maravilhoso com o doutor Maciel Matias. Muita gente bacana aqui. Pode fazer perguntas aqui, o programa é totalmente aberto. Maciel, vamos continuar falando sobre questões relativas a câncer, a doenças. Eu lhe pergunto, no dia de hoje, em relação a hoje, como é que as mulheres encaram a questão do câncer de mama? Elas já têm consciência da prevenção? Elas lidam bem com isso? O senhor disse que tem novas drogas e a medicina adiantou. Como é a relação da mulher, ou seja, das suas pacientes, com o câncer de mama, que ainda é uma doença pavorosa, que ainda é uma doença terrível? Você veja só, estatisticamente do Brasil, o câncer que mais incide na mulher é o de mama. É o primeiro. Enquanto o homem é próstata, na mulher é a mama. Depois do câncer de mama, vinha o câncer do colo do útero.
Agora não é mais. Não é mais? Agora é intestino, pulmão e colo. Você veja só. Nossa. O colo de útero está em 4º lugar. O que é que ocorreu? A prevenção. A prevenção. E por que a prevenção existiu isso? Porque a mulher foi conscientizada que ela precisa fazer o exame preventivo, o seu exame Papa Nicolau, colher o exame, uma vez por ano, e o seu ginecologista. E ela tem que chegar lá e diz, doutor, eu vim aqui fazer meu preventivo. Ela exige o preventivo. Sim. Na mama não é assim. Ela no lugar de dizer, eu vim aqui fazer o meu exame de mama, vim aqui fazer meu preventivo, a maioria delas só vem quando sente algum caroço, ou a vizinha diz que teve um câncer de mama, ou a mãe, alguém teve, então ela não está ainda acostumada que a partir de 40 anos ela tem que fazer. Primeiro se examinar. Algumas delas não querem nem pegar no peito. Eu já tive casos que quem faz o diagnóstico é o namorado, é o marido. É mesmo? É. Está lá tá nos períodos lá de calorosos. Está lá nos períodos calorosos e sente algo diferente. Nossa. Entendeu? Então algumas mulheres não querem nem se examinar. Então ela tem que se examinar quando aquelas mulheres que ainda menstruam devem se palpar. Sim. Depois do fluxo menstrual. Por quê? Porque a mama, quando está antes do fluxo, ela fica inchada. Porque ela está esperando que haja uma gravidez. Sim. Porque tendo uma gravidez, a mama está pronta para amamentar. Sim. Não tem gravidez. A mulher menstrua e a mama desincha. Isso mês a mês é um novo ciclo. Então o ideal é que ela se examine após esse período menstrual. Perfeito. E quando ela vai examinar? O melhor momento é quando estiver tomando banho. Sim. Porque os dedos ficam mais sensíveis, a espuma, o shampoo, o sabonete, deixa a mão mais fácil. Então ele examina de um lado, examina do outro. Se encontrar algo diferente, procura o médico. Não precisa ficar, tem que ir, uma vez por ano é bom. Mas se tiver algo diferente, procura o médico. Se ela olha no espelho e vê que uma mama, um bico do peito está para dentro, outro para fora, que antes estava todos os dois para fora, alguma coisa está errada. Tem alguém puxando isso para dentro. Às vezes é um tumor que fica puxando. Sai alguma secreção sanguinolenta pelo mamilo, não é um vermelhão diferente, uma área, uma coisa diferente, um crescimento diferente, algo que é diferente. É câncer, na maioria não é. Não é. Mas tem que esclarecer. Viu algo diferente, tem que procurar. Vai para o médico. Tem que procurar. Perfeito. Exatamente. Olha, você veja só, ontem mesmo houve uma reunião que já a ANS, que é a agência que regula a parte de isso, Geraldo sabe melhor do que eu, ela tem no Brasil que mamografia para mulheres a partir de 50 anos. Isso até uns 10 anos atrás, a incidência era maior a partir. Agora não. Mulheres abaixo de 50 anos têm câncer assim avançado. Então é para fazer uma mamografia a partir dos 40 anos. Caso não, mamografia tem problema com irradiação. Vai dar câncer. Mais tempo a gente passa com um danado desse aqui, colado nas orelhas. Exatamente. Mais passa você na frente do monitor. Mais de radiação você pega atravessando o Atlântico no avião. Então a radiação tem em todo canto. Então, a irradiação na mamografia é mínima hoje. Uma vez por ano. Então tem que fazer. Tem que fazer. A chance. Chegar cedo é a chance de sobreviver de um câncer. Perfeito. Uma dica excelente aqui. Todos ficarem ligados. Doutor Marcelo, a gente está com 1 hora de conversa. Para mim não tinha passado nem 25 minutos, mas vamos falar de literatura agora. Eu vou fazer a pergunta de Adélia, que eu não esqueci não, mas deixa eu perguntar, como é que a escrita entrou na sua vida? O senhor seguiu, se tornou um médico conhecido, relevante, mas ao mesmo tempo começou a escrever, começou a produzir. Como é que foi esse processo? Eu sempre que escrevia alguma besteira, ficava comigo mesmo. Mais uma ocasião, Nelson Freire me chamou, Marcelo, você de vez em quando escreve alguma coisa, manda alguma coisa para o meu blog. E eu comecei a frequentemente mandar alguns artigos sobre algumas coisas que via no dia a dia, e ele publicava, juntei e fiz. Aí lancei esse primeiro livro aqui, esse livro é Bebi Água Benta e Agora. Esse título do livro foi... Eu quero saber, foi sugerido pela pessoa que organizou isso aqui. É um livro de crônicas, e ele tem aqui 120 crônicas.
E foi antes da pandemia. Depois veio, eu não escrevi nada e estou preparando um que eu vou conversar com você. Vamos. Beber água benta é um fato real. Tá, eu quero saber o que acontece com quem bebe água benta. Né? Eu tô curiosíssimo de saber isso. O que é que ocorreu? Eu nessa época morava ali em Areia Preta e saía com a turma, às vezes tomando umas biritas e por acaso, nesse dia eu estendi um pouco mais e quando eu cheguei em casa a mulher já estava dormindo. Aí eu adormeci, acordei com aquela sede que todos nós conhecemos. Sim. Uma sede infernal, o frigobar estava do lado, eu abri assim, a primeira garrafa que eu vi, geladinha, bebi. Fui dormir, acordo com um barulho. Fulano, cadê a garrafa de água benta aqui? Eu tenho que levar para missa lá, não sei o que. Aí eu acordei com aquela história. Aí a minha funcionária na época, ela gagueja, até hoje ainda está comigo. Separei da mulher, por acaso, uma figura fantástica, mas não deu para conviver. Mas essa funcionária ainda continuou. Felizmente ela se adaptou a Cibele, que é a minha esposa atual, está ótima. Aqui, é quem administra esse negócio. E ela gagueja um pouco, aí ela dizia, não, dona fulana, essa aí eu não sei. Mas não tinha uma garrafa que eu tinha deixado aqui em cima do frigobar? Tinha. Eu pensei que era para botar na geladeira, lá no frigobar, botei. Era a minha água benta que eu ia pra missa comer. Nesse eu já tinha acordado, escutei, ó. Passei pro banheiro, fechei a porta e caí, liguei o chuveiro. Aí, meu amigo, e agora? Mas a água benta, sentiu diferença? Passou Depois eu fiquei mais feliz. A água benta deve ter passado, né? Fiquei mais feliz. Fiquei mais feliz. São 120 crônicas? 120 crônicas. Nossa! O novo livro é de crônicas? Não, o novo livro é outra coisa, né? O novo livro é uma coisa que eu já venho conversando há muito tempo. A Academia de Medicina, a gente tem uma frequência, uma reunião mensal. Geraldo já teve algumas vezes lá. Eu espero que ele ainda se candidate à academia. Geraldo lançou um livro recentemente e vai lançar outro. Mas eu espero que das letras também. Ele faça parte um dia da nossa academia, porque ele tem esse espírito de acadêmico nato. Aí, Geraldo, está sendo convocado. E aí, lá na academia, a presidente da academia, a professora Selma, um dia chegou para mim e disse, Maciel, você tem alguma coisa sobre a Divina Comédia? Eu disse, eu já li muita coisa quando era mais jovem, mas tem algumas coisas. Faz um resumo para ele, não sei porque houve alguma coisa que na cidade chamou a atenção. E eu fiz uma apresentação e nisso aí pensei o seguinte, Dante Alighieri descreveu a Divina Comédia nos anos 1380 e alguma coisa. E naquela ocasião, toda a trilogia da Divina Comédia é em cima do inferno, o purgatório e o céu. Hoje eu sei que o purgatório foi inventado. Por quê? Não tem nada com o fato da Divina Comédia, depois fazendo outras expectativas. O sujeito ir para o inferno, e o inferno não tem saída. Você foi para o inferno, não tem como sair. Só que naquela época tinha que indicar quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai. Aí o grupo, né, que mantinha o poder na mão, ficava dizendo, esse vai. Disse, não, esse vai não. O pecado dele é menorzinho. Mas vai para o céu, não dá para ir para o céu. Tá bem no céu também não. Aí inventaram o tal do purgatório. Então o purgatório existe. Então Dante fez o seguinte, ele dividiu isso, fez uma narrativa e ele fez na época que ele era uma briga grande entre o Papa da época e o imperador também, eles ficaram numa briga constante e nessa briga sobrou para ele. E ele foi exilado, ficou exilado em Florença lá e já uns 4 anos antes de morrer ele escreveu isso aí. Nisso ele colocou 680 personagens nisso aí. Então ele fez o inferno com 9 ciclos, do qual o cão estava lá embaixo só esperando a turma chegar, e fez o purgatório. Porque quando Deus pegou o Lúcifer e jogou do céu para a terra, ele fez um buraco, tipo um cone. Ele ficou lá no meio da terra e aquela terra sobrou para subir, fez uma montanha. E essa montanha era o purgatório. Então, os que subiram o purgatório subiram até chegar no paraíso. Né? E nisso ele levou um ídolo dele, que uma característica que ele o acompanhou, e uma moça que ele, na juventude dele, se apaixonou. Foi quem a recebeu no paraíso. Beatriz. Beatriz, exatamente.
E aí o que é que eu fiz? Como o inferno é o que realmente chama a atenção, se você fizer alguma pesquisa, e hoje é muito fácil, a gente estava conversando antes, né? Pesquisar, escrever um livro Google, no passado. inteligência artificial. Hoje você faz pesquisa e os resultados saem rápido. Então, fazendo uma pesquisa rápida, a gente vê o que muita coisa daqueles personagens, eles são muito parecidos com o que existe hoje. Personagens da vida real, do mundo. Aí eu comecei a fazer algumas analogias, joguei nesse contexto, não cito nomes, mas se você vai lendo, vai identificando alguns deles. E o interessante disso tudo é que se você for procurar, tem o Inferno de Dante com músicas, com pinturas. Da Vinci pintou muita coisa da Divina Comédia. Grandes orquestras sinfônicas fizeram os enormes de sinfonias. Aquele ilustrador, Gustavo Doré. Doré, exatamente. Ilustrações em preto e branco grande, maravilhosas. muito. Aquele cantor que... Belchior fez música sobre isso aí. Divina Comédia. Exatamente. Então tem muitos personagens, tatuadores usam. Então o show é o inferno. Então o meu foco vai ser só o inferno. Que bacana. E tem a pergunta de Adélia. Adélia Costa, câmbio, que eu esqueci. Peraí, a pergunta de Adélia está aqui. Acho que ela perguntou como começou. Mas isso, ela queria saber uma coisa mais específica. No conto da literatura, não, como se dá o processo criativo. Eu gostei dessa. Como acorda de manhã, só escreve isolado. Não. E o processo criativo é interessante. Como se dá? Varia de pessoa a pessoa. Então, como é o seu? O meu é bem eclético. Tudo. Eu passo ali, encontro alguma coisa, vejo alguma coisa e ali me dá uma ideia e eu vou lá. Entendeu? Tô lendo alguma coisa, entra outra e aí desenvolve. Não tem isso de só uma hora da manhã, só tal hora da noite. Se acordar, vir alguma coisa e depois velho acorda muitas vezes para ir no banheiro porque a prova tá grande. Então dá mais pra você acreditar num bocado de coisa. Que tem escritor que só escreve de um jeito, né? Hemingway só escrevia em pé. Impressionante. Inácio Lula de Brandão escrevia pelado, escrevia nu. Tem todo esse Cada um tem. Já escreve à mão ou não. computador? Tudo computador. Tudo computador. Tudo. Tecnologia. Não tem como. Perfeito. Estamos chegando à reta final do programa. Considerações finais aqui. Agradecer a equipe maravilhosa do programa, José Agrio, produção e filmagem, Natália Chagas, que está em missão externa hoje em Parnamirim. Beijão, Natália, em Parnamirim, que é mídias sociais e assistente de produção. A equipe do Simmed aqui, agradecer a Geraldo Ferreira, presidente do Simmed, por ter intermediado essa conversa maravilhosa. Agradecer ao entrevistado. Obrigado, muito obrigado, doutor Maciel. Foi uma entrevista maravilhosa. Pedir uma salva de palmas para o doutor Maciel Matias. Obrigado, amigo. Lembrando que o programa fica, o show do Bardalos. Valeu, Agro. Lembrando que o programa fica no Facebook e depois vai para o YouTube. Ou seja, YouTube do Simmed também, não é isso? YouTube Conversa Botequim, YouTube Simmed. E essa conversa maravilhosa, todas as dicas e histórias também, né? Histórias do Rio de Janeiro, podem ser conferidas depois. Agradecer a todos os apoiadores que viabilizam esse programa. E, doutor Marcel, novamente, muito obrigado. Parabéns pela trajetória. Espero quando lançar o livro lá no final de... no início de junho, abril, maio, junho. Irei. Quero vocês lá. Posso mostrar aqui a capa? A gente nem mostrou a capa. Está aqui o livro. A Divina Comédia de Dante Alighieri no século XXI. Muito, muito bacana. Obrigado, doutor Maciel. Obrigado a todos e todas que estão no Bardalos. E até o próximo Conversa de Botequim. Lembrando aqui, o show daqui a pouquinho tem show Isaac Galvão e Zeca Xangá aqui no Bardalos. Só isso. 2 ex-entrevistados do Conversa de Botequim, músicos maravilhosos. Beijão, Isaac e Zé. Se já estiverem por aí, venham pra cá que a gente vai liberar o palco pra vocês. Até o próximo Conversa de Botequim e até mais. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, foi Maravilha. muito bom. Obrigado. Que conversa bacana. Obrigado.